Fenômeno UFO. Uma janela para o cosmos. Em escala cósmica, somente o fantástico tem a possibilidade de ser verdadeiro. Fenômeno UFO. Apresentação: Luiz Ricardo. Um forte abraço a todos os nossos amigos e irmãos ouvintes, com muita alegria, mais uma vez, aqui através da Rede Mundo Maior de Televisão e da Rede Boa Nova de Rádio, estamos presentes com mais um Fenômeno UFO. E com muito carinho, vamos pedindo aquela licença para fazermos a nossa visita em vossos lares através dos prefixos 1450, 1080, 1160 e 92.1. Rádio Boa Nova de Guarulhos, Sorocaba, Mococa, todas no estado de São Paulo e também no sul da Argentina, na Argentina, cobrindo todo o sul do Brasil. Também com muito carinho, né, vamos fazer a nossa visita aqui pela TV Mundo Maior, também pelo YouTube, pelo WhatsApp, né, vamos chegando até vossos lares, até os vossos aparelhos telefônicos também. E você pode e deve entrar em contato conosco. Você tem vários modos de fazê-lo, todos eles são muito, muito fáceis. Você pode fazê-lo direto ao vivo no ar pelo 0800 979 5011, que a minha amiga Margarete estará anotando seu recado e enviando aqui para nós, né? Ou então você pode participar direto aqui ao vivo pelo telefone, né? Você tem dois modos de fazê-lo, tá? Então 0800 979 5011. Se não for do vosso desejo, você também pode mandar o seu e-mail aqui para o rede@radioboanova.com.br, que estaremos respondendo na medida do possível. Você também pode entrar em contato conosco através do WhatsApp da televisão, que é 98575 9580. Vou repetir aqui, 98575 9580. Você também pode mandar a sua mensagem, a sua questão, a sua dúvida, a crítica, a sugestão, que sempre, na medida do possível, estaremos atendendo a vocês também, tá? Este programa faz análise de fotos e filmes, e aí conheça essa iniciativa, que é o Clube Amigos da Boa Nova. Inclusive, dia 21 de abril, né, nós temos o evento ali no Espaço Prisma, na Dutra, do outro lado do Shopping Internacional de Guarulhos, o evento que dura o dia inteiro praticamente, e onde todos os comunicadores estarão presentes. Você irá acompanhar vários eventos, poderemos bater aquele papo gostoso, nos conhecermos, que acho que é um momento mais gostoso, quando nós podemos conversar frente a frente com os nossos amigos ouvintes e telespectadores também. Então conheça essa iniciativa, que é o Clube Amigos da Boa Nova, que é uma iniciativa que tem muito nos ajudado. Você pode falar com as simpáticas moças do clube, pelo 0800 12 18 38. Elas vão explicar do que se trata, como você pode nos ajudar. Isso é muito importante. O trabalho de divulgação da doutrina espírita, de ciência e muitos outros assuntos que são tratados tanto na Rede Boa Nova de Rádio como na Rede Mundo Maior de Televisão. Então conheça essa iniciativa conversando com elas. Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38, para que você saiba do que se trata. Bom, vamos acusar as participações aqui da semana. Eu queria agradecer ao meu amigo Renan Pérez, ele nos parabeniza pelo programa, nos deseja sucesso. Muito obrigado, viu, Renan? Ele é lá de Sorocaba, aqui no interior do estado de São Paulo. Meu amigo Márcio, ele é lá de Recife, Pernambuco, nos deseja uma ótima tarde. Muito obrigado, Márcio, para você e todos os seus também. Meu amigo Romildo, de Araçoiaba da Serra, comentar sobre o programa Nazista na Antártica. Se nós tivermos tempo, nós vamos estar tratando disso. Mas pelo que eu saiba, viu, Romildo, conversando com um cientista brasileiro que esteve ali durante o Ano Geofísico Internacional de 1958, quando uma frota da Marinha Norte-Americana lá esteve, nada foi encontrado. Ao contrário, o que houve na realidade foi uma pesquisa científica. Houve muitas curiosidades ali, inclusive a comprovação dos mapas de Piri Reis, que é um mapa com pelo menos 12 mil anos de idade. Ali, nesse mapa existem detalhes
da superfície do continente antártico, quando ainda não era coberto de gelo, né? E os estudos feitos pela Marinha Norte-Americana comprovaram a exatidão desse mapa. Aí vem a pergunta, quem fez o mapa? Já que o mapa mostra o continente do alto. Há 12 mil anos, pelo menos, quem teria algum tipo de engenho para fazer isso? Né? Mas nós vamos estar falando do programa nazista, se tiver tempo, que é um pouquinho diferente do que você imagina. Meu amigo Paulo Mascaro, aqui de São Paulo, ele tirou uma foto no quintal de sua casa de um possível orbe. Ele não foi visto a olho nu, somente na foto. Tem mais fotos tiradas no quintal de sua casa. Se for possível nos enviar, meu amigo Paulo Mascaro, nós agradecemos, podemos olhar também. Né? Eu até vou te falar uma coisa curiosa. A maior parte das fotos de orbe que passaram na minha mão até hoje eram grãos de poeira. Grãos de poeira em frente à lente de uma câmera ou de um celular pode dar um efeito de um objeto circular pequeno. Né? No entanto, lá nada existe, apenas um grão de poeira que não pode ser visto a olho nu. Tá? Vamos torcer que não seja o seu caso, claro. Tá bom? Meu amigo Luiz Carlos Geraldo, aqui da Vila Ré. Se há extraterrestre entre nós, e se poderia haver alguns marginais, ou seja, do mal, que vieram aqui para semear ou perturbar a nossa civilização, nos desejo uma boa tarde. Se der tempo também respondemos, meu amigo. Minha amiga Marina de São Paulo. O vídeo que você nos enviou, né, infelizmente, é 99% de chance de ser uma fake. Né? Você vê seres tipo Grey, naves, uma série de coisas. Infelizmente, Marina, apesar de muito bem feitas, né, na maioria dos casos são falsificações. Como também houve aquela autópsia do ET do Rei Santini e muitos outros filmes, né, que já passaram por aí, infelizmente não são reais. Né? E no caso do Rei Santini, né, ele cobrou uma exorbitância para a rede que comprou aquela filmagem, que no final era uma fraude. Né? Meu amigo Weverton Saldívia, ele observou 2 objetos na infância e nos parabeniza pela qualidade do programa. Muito obrigado, é nossa obrigação. E que o programa deveria ter mais tempo de duração. Essa é a queixa que eu tenho desde o primeiro mês de programa. Né? Isso lá em 2001, em fevereiro de 2001. Né, que eu tenho essa reclamação. Infelizmente, meu amigo, por enquanto, mas é bem melhor do que aqueles 25 minutos que eu tinha antes na TV. Né, realmente é impossível você fazer um programa com 25 minutos, diante da quantidade e complexidade das informações. Mas agradeço. Meu amigo Newton Domingues, considero o programa muito bom e nos parabeniza. Muito obrigado, viu, Newton? Meu amigo Bruce Barbosa Silva, considero o programa excelente, muito obrigado em nome de todos aqui. Meu amigo Marcos JPC Alves, né, se já houve algum programa sobre OSNIs? Olha, já, mas há muitos anos atrás. Tá, eu comento periodicamente, meu amigo Marcos, né? Inclusive, se você procurar na internet, no YouTube, pode ser que você encontre o programa Fenômeno UFO da primeira fase, que eram só 25 minutos na TV, provavelmente tem um programa a respeito de OSNIs ali, que são objetos submarinos não identificados. Dá uma olhadinha, tá? Depois você me cobra, se não tiver a gente acaba detalhando mais um pouquinho a respeito dos objetos voadores, aliás, dos objetos submarinos não identificados, né? Que já são relatados desde a época de Cristóvão Colombo e até antes. Meu amigo Sérgio Luiz Serafini, se podem existir seres transparentes vindos de outras dimensões muito evoluídos e que usam um portal aberto no plano espiritual. A pergunta é profunda e requer uma série de reflexões. Se der tempo, hoje nós estaremos respondendo, se não no próximo programa, tá, Sérgio? Porque as perguntas que você faz normalmente são profundas, não são questões de serem respondidas rapidamente, tá bom, meu amigo? Vamos para as notícias de ciência aqui. Cientistas descobrem uma nova forma de água, líquida e sólida ao mesmo tempo. O que ocorre, né, nós sabemos que a água é formada de 2 elementos, o oxigênio e o hidrogênio. Né? Então, H2O, 2 moléculas de oxigênio e 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. O que ocorre nesse tipo de situação é o seguinte,
Vamos imaginar uma placa de vidro, ou seja, as moléculas de oxigênio, elas, sob pressão, temperaturas diferentes, ela pode formar uma placa de moléculas por onde os átomos de hidrogênio vão passar. Isso pode, inclusive, se tornar um sistema condutor de eletricidade. Tá certo? Vamos colocar da seguinte forma. Normalmente, quando você vai ligar um aparelho na tomada, você coloca o plug, vai passar uma corrente de elétrons ali pelo metal dentro do fio, normalmente cobre. O alumínio também é um condutor de eletricidade muito bom. Então, esse movimento de elétrons vai gerar a eletricidade que vai fazer com que o seu aparelho funcione. No caso dessa água, né, que parece um gelo meio derretido, seria o termo que eu poderia usar, né? O que ocorre não é a movimentação de elétrons, e sim de íons positivos. Né? Em vez do elétron negativo, né, se movimentar e gerar a eletricidade, nesse caso são íons positivos. Tá? Não se sabe se existe isso em estado natural na Terra. Pode ser que exista no sistema solar, inclusive nas capas externas da superfície dos gigantes Urano e Netuno. Tá? Como toda nova descoberta, né, nós vamos ter que ver o potencial disso, né, para outras atividades humanas. Né? E isso me remete até uma outra coisa. Lembrando, né, o hidrogênio também passa por isso. Sempre foi um mistério por que Júpiter, né, possuía um campo magnético, sendo que Júpiter é constituído de gases congelados, comprimidos pela imensa gravidade do planeta. Se não existe metal no núcleo de Júpiter, como gerar um campo eletromagnético à volta do planeta? E Júpiter o tem, tá? De enorme intensidade. Tá? O campo eletromagnético de Júpiter é extremamente intenso. Né? Então, como é que isso pode acontecer? Aqui na Terra nós temos uma explicação. Nós temos um núcleo metálico no interior da Terra que, em movimento, em giro, vai produzir esse campo eletromagnético, que é a nossa proteção para os raios cósmicos e raios solares. Né? Júpiter não tem isso. Então, como é que isso ocorre? O que se descobriu é bem interessante. Né? Você, submetendo o hidrogênio a uma imensa pressão, né? Coisa que ocorre no interior de Júpiter, tá? Ele se transforma em hidrogênio metálico. Né? O hidrogênio normalmente é um gás, mas nessas condições ele se transforma em metal. E esse metal em movimento, né, no centro de Júpiter faz com que haja o campo eletromagnético do planeta. Né? Então, como nós estamos vendo, nós vemos elementos comuns que nós estamos acostumados, mas submetidos a outras condições, pressão, temperatura, né, e outras coisas mais, né, nós podemos, né, destiná-lo a outros fins. Eu fico imaginando se em alguns casos dos discos voadores não sejam elementos conhecidos nossos, mas submetidos a outras condições, para que ocorram transformações para uma nova utilização. Né? Por exemplo, o casco das naves poderia ser um elemento conhecido nosso, mas alterado na sua estrutura molecular, né? Para que tenha maior resistência mecânica, temperatura e vai por aí. Nós estamos com um ouvinte na linha, né? Vamos conversar com o nosso primeiro ouvinte da tarde, antes que a linha acabe caindo. Boa tarde, com quem eu falo? Boa tarde. Boa tarde, com quem eu falo? É Otávio Rocco, de Guarulhos. Otávio de Guarulhos. Tudo bom, Otávio? De Guarulhos, cidade soberana. Tudo bom, Otávio? Tudo bem. Escuta, Luiz. Otávio, deixa eu te pedir um favor. Fala um pouquinho mais perto do bocal do seu telefone. Meu nome é Otávio Rocco, de Guarulhos. Tudo bem. Pois não, Otávio? É o seguinte, Luiz. Eu estou observando à noite o formato de... É que nem uma estrela, é muito incandescente, sabe? Sim. Mas é enorme. E eu fico olhando no fundo do quintal, que onde eu moro tem daí o resto do terreno, né? Uhum. Eu olhei para cima assim e fazia sinal com as mãos, no formato de estrela, parece que ela se distanciava e voltava. Ficava enorme, sumia e apagava de tudo.
pois de repente aparecia assim com a... Você vê que é um objeto que movimentava assim, vai e volta. Entendi, ele se Aquele aproximava e se afastava. Será? Hum, Ela vinha, ficava enorme. hum. Eu fazia sinal com as mãos, ela sumia novamente. Ela ia como se tivesse assim um veículo corre, a gente fica enxergando bem pequeno, né? Que você vê que está distanciando da gente, né? Aham. Pois volta, fica enorme, Tá. brilhante. Ela Ela não reagia, faz esse movimento, né? ela reagia ao seu acenar de mãos, é isso? Fiz o sinal com a mão assim, fico até emocionado. Eu acho que a gente está sendo observado há muito tempo. Com certeza. Agora, nenhum corpo celeste, ou drone ou avião, faria isso. Por isso que eu digo. Entendeu? Então, alguma coisa reagiu à movimentação sua. Você notou eu fico algum... até emocionado. Parece que eles estavam correspondendo ao sinal. Muitas vezes isso acontece. Por exemplo, você vê a nave ou seres, se eles percebem que estão sendo observados, né, eles podem responder ou eles podem evitar. Eles podem ir embora, ou a nave pode ir embora, ou ela pode apagar as luzes, se for durante a noite. Porque, viu, Luiz? Oi. Sabe o que eu estava observando? Eu acho que conforme ele vê o estado mental da pessoa, o que a pessoa está pensando, Sim. eu estava pensando assim, poxa, se é pessoal evoluindo, né? É uma humanidade mais evoluída que nós. Se eles vêm com aquele intuito de avisar de algum perigo no planeta, alguma coisa que a gente não está observando, e eles têm como se diz, são mais evoluídos, né? Sim. Então eu usei assim a mente, poxa, esse pessoal podia vir descer na Terra para dar uma instrução para ter mais amor na Terra e menos canalice, né? Olha, rapaz, sabe que seria muito bom, viu? Porque ultimamente a canalice anda eu imperando aqui. respondi ao sinal, Não, pode eu falei, ser. poxa, eu nunca vi estrela fazer isso. Não, Estrela não vai fazer isso, Otávio, de forma alguma. Então, era alguma coisa inteligentemente controlada. Você concorda comigo? Concordo. Entendeu? Porque se eu reajo, você me sinaliza e eu reajo ao sinal, Muito evoluído, viu? provavelmente. Então, você vai fazer parte de mais um que viu algo não identificado nos céus. Bem-vindo ao clube. Que eu estou vendo isso às noites, observando e tentando se comunicar. É possível. Mas eu fiquei calado há muito tempo, porque se a gente vai falar para qualquer um, diz, o cara tá louco. É normal. É normal. Isso é que é ruim. É normal, infelizmente, mas é uma mentalidade que vem mudando, viu, o Otávio, de ano para ano. Se for para melhorar a humanidade, seria muito bom, né? Mas eu acho que eles não vão fazer tudo por nós, viu, Otávio? Nós temos que fazer muita coisa aqui, senão o ser humano se acomoda. E se tiver alguém que faça por ele, você sabe disso. Tá bom, meu amigo Otávio? Falou. Valeu pelo seu relato. Eu acompanho todo sábado, viu? Muito obrigado, Otávio. Tá? A gente é difícil de cair na linha assim, ter aquela sorte, né? Mas eu estou ouvindo há muito tempo o seu programa. Muito obrigado. Bom, obrigado, Otávio. Um abração para parabéns. você. Um bom fim de semana. Obrigado. É aquela pergunta que eu faço já há algum tempo, né? Por que algumas pessoas parece que têm a atenção chamada por esses seres? Por quê? E outros não. Né? Qual é o critério? Será que ocorre aqui, agora, antes de nascer, numa outra encarnação? Não sei. É uma coisa que eu não tenho resposta e que me incomoda profundamente até hoje. Nós vamos para o nosso intervalo. Já voltamos, então, para a segunda parte do Fenômeno UFO de hoje. Até já. Fenômeno UFO. Cultura, fé raciocinada e reflexão você encontra somente aqui na Mundo Maior. Veja as principais obras de Lourdes Gagete que separamos especialmente para você. No romance A Quarta Cruz, você irá adentrar na vida de Salvatore, narrando uma de suas experiências encarnado como um romano que teve o privilégio de se deparar com a grandiosidade de Jesus e não se deu conta. Já em Marcados pelo Passado, a autora aborda como nada é por acaso,
Todas as pessoas que nos envolvemos podem sim ter feito parte ou ter sido um grande amor em outra vida. Confira nessa obra como todos os acontecimentos têm um porquê, além de ter o seu momento certo de acontecer. E não esquecemos os baixinhos. Em Tininha Gota d'Água, levaremos todas as crianças para o mundo fantástico, onde aventura e diversão são essenciais. Porém, nas entrelinhas, a principal mensagem é mostrar a importância da preservação ambiental. Obras com propostas diferentes, mas que vão acrescentar cultura. Adquira já pelo site mundomaior.com.br ou através do telefone 0 operadora 11 4966 5775. A Mundo Maior Editora traz para você as principais obras da codificação espírita com novo visual. O Livro dos Espíritos, formado de perguntas e respostas, aborda questões profundas sobre a vida após a morte, fé e razão. O Livro dos Médiuns, o intercâmbio do mundo visível com o invisível, esclarecendo dúvidas sobre as práticas mediúnicas. O Evangelho segundo o Espiritismo, os ensinamentos morais do Cristo e a sua aplicação às diversas situações da vida. A Gênese, os milagres, as predições e as diversas questões de ordem filosófica e científica sob a ótica profunda do Espiritismo. O Céu e o Inferno, uma visão reflexiva e racional a respeito da justiça divina à luz do conhecimento espírita. Obras Póstumas, uma compilação de escritos do codificador da doutrina espírita Allan Kardec, lançada póstumamente em Paris. Informações 0 operadora 11 4966 5775 ou acesse o site www.mundomaior.com.br. O Brasil está em crise. Está ruim para você? Imagine para eles. 150 mil refeições todos os meses. Mais de 600 mil unidades de medicamentos e produtos de higiene a cada ano. O custo mensal para manter todo este trabalho, R$ 9 milhões. A crise para você é passageira. Para eles pode não ser. Fenômeno UFO. Bom, estamos aqui para o segundo bloco. Uma última notícia de ciência de hoje. Foi observado no dia 21 de fevereiro agora uma bola de fogo na Bahia, e muita gente ficou assustada ou surpresa com o que viu. Não necessariamente pode ser um UFO, ao que parece não era. Nós temos que lembrar o seguinte, nós temos objetos celestes que periodicamente adentram na nossa atmosfera. Quando isto ocorre, dependendo da constituição desse objeto, vamos pegar como exemplo um meteoro que seja constituído basicamente de ferro-níquel, ele suporta altíssimas temperaturas. Ele pode inclusive atingir o solo. Tá? Ele consegue sobreviver à reentrada na nossa atmosfera. Como ele suporta altas temperaturas e a velocidade que ele vem é muito alta, o objeto pode se tornar extremamente incandescente ou extremamente brilhante. E você pode ver aquilo no céu, aquilo riscar o céu, ou você vê o objeto a baixa altura, pensar que é um objeto voador não identificado, e não é. É um meteoro que está adentrando na nossa atmosfera. Partes de veículos espaciais. Tem partes de veículos que são feitas para suportar grandes temperaturas. Por exemplo, tanques de combustível de foguetes. Então, quando eles reentram na atmosfera, como eles aguentam altas temperaturas, ele também pode brilhar, ter um brilho extremamente intenso. Tá? Já aconteceu, se eu não me engano, acho que foi aqui no Brasil, de se localizar uma esfera, se eu não me engano, acho que foi em Goiás, que era parte de um satélite. Ela sobreviveu à reentrada e atingiu o solo. Quando se foi ver, era um objeto feito pelo homem, pelo ser humano, e não de fora. Então, o que ocorreu na Bahia não foi nada excepcional, apesar
né, de chamar muito a atenção. Nós temos uma quantidade fantástica de detritos da formação do sistema solar, né, espalhados aqui. Nós temos o cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, o cinturão externo do sistema solar. De vez em quando algum pode entrar na parte interna e chegar até aqui. Então, nada de excepcional. Bom, hoje eu queria trazer um caso, e hoje acho que eu vou conseguir, né? A década de 70, ela foi muito pródiga em avistamentos, tanto de UFOs. Aliás, vamos colocar, né, a década de 50, não só no Brasil, mas nós tivemos a grande onda francesa, em 54, década de 60 e 70 foram riquíssimas em observações de UFOs e extraterrestres. Esse caso que eu vou narrar ocorreu em maio de 1979 e é muito importante. Por que ele é muito importante? Porque ele foi detectado por um radar de solo, foi detectado por um radar de um caça, foi visto pelo piloto do caça e foi fotografado por 5 jovens que andavam de carro ali naquela região. Então vamos ao caso aqui. Né? Eram 2 caças F-5 da Força Aérea Chilena. Um era comandado pelo capitão Danilo Catalã. O capitão Danilo Catalã, à época, né, ele era um piloto extremamente experiente, ele contava com mais de 11.000 horas de voo, ele era instrutor de voo, né, conhecia muito bem, né, aeronaves quer do Chile, quer de outras nações. Naquele dia, nos céus de Antofagasta, ele havia decolado da base de Cerro Moreno, no norte do Chile. Ele fazia um voo de treinamento em conjunto com um outro piloto num outro caça F-5. Eles estavam nos céus da região, né? E por um ou outro motivo, o piloto que estava com ele acabou mudando de direção e rumando em direção ao norte. O capitão Danilo Catalã permaneceu voando na região quando ele foi alertado pela torre da base aérea de Cerro Moreno que havia sido detectado um objeto voador não identificado. O capitão Catalã imaginou a princípio que talvez pudesse ser uma aeronave comercial. De vez em quando, né, as aeronaves comerciais podem mudar sua rota. Né, o piloto pode, sem querer, se afastar da aerovia planejada, sair um pouco da rota e, normalmente, quando há caças na região, eles são orientados a interceptar essa aeronave e orientá-la para que ela volte, né, à sua condição de voo normal. O capitão Danilo Catalã, né, rumou em direção, ele foi orientado de solo, para que ele rumasse a uma determinada direção para tentar se aproximar daquela outra aeronave. O capitão Danilo Catalã, a partir de um certo momento, começou a detectar a outra aeronave no radar de bordo do F-5. Né? Então, o objeto estava sendo detectado por 2 radares, um em solo e um na aeronave. Isso já mata qualquer possibilidade de perturbação atmosférica que pudesse atrapalhar o funcionamento do radar. Né? Nós temos 2 radares em posições diferentes, um no solo e um no ar. Ele começou a se aproximar do sinal do radar e ele resolveu ganhar altitude. Ele saiu da altitude que estava e subiu a 40 mil pés. 40 mil pés são 12.200 metros. E a outra aeronave permaneceu, né, a 30 mil pés, mais ou menos 10.500 metros. Ele ganhou altura, foi se aproximando, né, e quando ele teve condição visual, né, de ver a outra nave, ele a descreveu com uma massa luminosa, a princípio sem forma. Ele achou aquilo muito estranho, ele foi reduzindo a distância e foi perdendo altitude para emparelhar, né, voar na mesma altitude que aquele objeto voava. Né, isso é inédito. Né, um caça nosso voando em formação com um objeto voador não identificado. Ele reduziu a distância até 2,5 km. 2,5 km para um piloto de caça é mais do que suficiente para identificar o objeto. E ele viu que por trás daquela massa luminosa havia um objeto triangular, né, com 3 luzes. Né, aquele objeto voava numa atitude de voo normal, né, mas ele declarou que ele nunca viu nada igual àquilo. Né?
E passado algum tempo, aquele estranho objeto acelerou uma velocidade absurda, a mais de 6.000 km por hora, e se afastou do caça F-5. O capitão Catalã disse que não conhece nenhuma aeronave que pudesse acelerar do modo que aquele triângulo fizera, né, e muito menos voar a 6.000 km por hora. Naquela época, nem o SR-71 norte-americano ou o MiG-25 poderiam fazer isso. Né? Ainda mais que eles voariam no máximo a 3.500 km por hora, não mais do que isso, e aquela aeronave atingira mais de 6.000 km por hora. O X-15, que era um avião foguete, já não voava mais naquela época. Né? Um avião que voou no início da década de 60, chegava a mais de 6.000 km por hora, mas era um avião experimental, nunca saiu da fronteira dos Estados Unidos. A coisa aparentemente terminaria aí. Mas 5 jovens que estavam dentro de um Camaro, né, o Wilson Nunes, a sua esposa e a irmã, e 2 amigos seus, o Daniel Nieto e o Gaston Toscanes, que era o nome dele. Aliás, quem dirigiu o carro era o Daniel Nieto. Né, estavam dentro do carro, né, eles estavam na região de Arica, também no norte do Chile, quando a atenção deles foi chamada por uma luz muito forte no céu. Essa luz, em seguida, perdeu altitude e passou a pairar à frente do carro, né, a baixa altura sobre a estrada. Eles acabaram parando o veículo, o Daniel acabou... o Wilson Nunes acabou recebendo a máquina de um amigo seu e acabou fotografando um objeto triangular também, né, análogo àquele que fora visto pelo piloto catalão. Né? Após alguns instantes pairando sobre a estrada, o objeto voltou a subir a uma velocidade absurda. Né? Dados e comparativos ou seriam a mesma nave ou 2 naves iguais. Né? Foi o que teria acontecido. É um caso muito importante, eu fico imaginando, né, quem estava no solo viu um caça F-5 voando em formação um objeto triangular de fabricação não humana. Né? Esse é o caso que eu trago hoje, que é muito importante pela qualidade das testemunhas, pelo radar e pela fotografia. Bom, vamos para o nosso segundo ouvinte da tarde. Boa tarde, com quem eu falo? Alô? Boa tarde, Luiz Ricardo. Aqui é Marilene Espíndola. Marilene Espíndola, tudo bom, Marilene? De Conselheiro Lafayette. No Rio de Janeiro. No Minas Gerais. Minas Gerais? Então, desculpe. Tudo bom, Marilene? Tudo pois bem, não. graças a Deus. E pois você, não, tudo Marilene. bem agora no início do ano? Tudo bom, né? Graças a Deus. E vocês aí? Então, aquele senhor que acabou de dar o depoimento dele aí, eu estava ouvindo. Sim. Então, eu estava perguntando a você o seguinte, porque eu já vi que existe... É verdade que os Estados Unidos ou a Rússia, eles têm a aeronave extraterrestre que foi fabricada através de engenharia reversa? E se existe, será que a gente não pode fazer confusão de não ser de outro planeta, mas sim do nosso planeta? Sabe por quê? Eu já vi aqui em casa, eu já vi uma triangular que estava ao lado da Lua, tinha o tamanho da Lua, e depois, passado mais ou menos 20 minutos, passou 2 seguidos, menores. Aí, como você falou aquilo ali, eu fiquei assim, bom, e se for daqui? Ele piscou, tudo bem, mas às vezes, será que é de outro planeta mesmo? Bom, vamos lá a questão. Primeiro, pela tua comparação com a Lua, o objeto deveria ser muito grande. Está bem maior do que nós temos aqui, tá? Por exemplo, o Boeing 747, o Boeing 747, quando rolou pela pista para o primeiro voo, muitos engenheiros da Boeing acreditaram que ele nem sairia do chão, pelo tamanho e o peso. Né? E hoje ele ainda voa por aí até hoje. E o Boeing 747, que é uma aeronave muito grande, não chega nem aos pés daquilo que você está me falando. Já é a primeira coisa. Segundo, aeronaves triangulares. Vamos supor o projeto Aurora norte-americano, que diz existir que seria uma aeronave triangular, tá? Com a função de reconhecimento, ou seja, espionagem na realidade. O problema desse tipo de aeronave, Marilene, é o seguinte, né? Para a nossa tecnologia atual, ele tem que ter 2 tipos de motores diferentes.
né, um turbofan para decolagem e aterrissagem e um jato para voar a elevadíssimas velocidades. O problema é que essas aeronaves só vão voar a elevadíssimas altitudes, então você nem vai vê-las. Elas vão voar muito rápido e alto. O rápido que eu te falo é na faixa de 7 mil km por hora no máximo. Tá, isso na faixa talvez aí de uns 100 km de altitude. Tá, onde o ar é bem rarefeito, porque ele não suportaria o atrito com o ar a baixa altitude. Tá? Então, dificilmente já seria uma aeronave nossa. Agora, o que eu acho curioso, Marilene, é o seguinte. Os Estados Unidos, tá, desenvolveram aquele caça stealth ou furtivo F-22, né, o Raptor. Só que eu acho curioso o seguinte, o Raptor não pode ser exportado para país nenhum, ele só pode voar em locais que são programados pela Força Aérea Americana. Curiosamente, essas aeronaves que eles dizem ter, que são várias vezes mais avançadas que o F-22, voam à vontade por aí, correndo o risco de serem abatidas, sofrerem acidentes ou forçadas a descer, fazendo com que essa tecnologia caia no colo de alguém. Você não acha isso um tanto quanto estranho? Sim. Por isso que eu falo, é muito fácil, né, você ver um objeto não identificado e eu dizer, é uma aeronave experimental. Se essa aeronave é tão avançada assim, como é que eles deixam uma outra que é muito menos, né, não permite que ela voe sobre outros países, não permite que ela seja vendida? Então é um jeito de você assumir, tá certo, que é uma coisa nossa e não é. Agora, o quanto eles desenvolverem engenharia reversa é um enigma, a gente não sabe. Tá? O quanto eles conseguiram desvendar dessa tecnologia. Será que a ponto de desenvolver veículos assim? Eu acho engraçado pelo seguinte, Marilene, já que eles têm uma tecnologia tão avançada assim, né, por que nós estamos gastando bilhões de dólares para desenvolver um veículo até Marte, sendo que essa tecnologia já existe e é muito superior? Então, continuamos gastando bilhões com tecnologia obsoleta? Para mim não faz sentido nenhum. Agora, é muito fácil dizer que é meu. Para mim também não, é. Então, o que eu acho provavelmente que o meu amigo viu e que você viu, tá certo? É fabricado, mas numa fábrica aqui, né? muito distante daqui. Isso. Entendeu? Tá bom. Tá, era a resposta que eu podia te dar. Para mim não faz sentido. Entendeu? Sim. Você já não, tem eu algo confio muito no que você fala. Oi? Você entende. Eu confio naquilo que você fala, você entende bem. Não, Porque é muita coisa que você lê, livros e tudo, e você fica assim meia... Que isso, gente? Entendeu? Né? Não, o que eu falo para você, para mim não faz que nem falam que os americanos têm um veículo que vai até Marte em poucas horas. No entanto, a NASA está gastando bilhões aí para desenvolver um veículo que vai até Marte. Justamente. Estamos com problemas para proteger a tripulação da radiação cósmica e solar, etc, etc, etc. Isso. Então, eu acho que isso me faz lembrar um filme do Peter Sellers chamado O Rato que Ruge. Se você puder, assista. Tá? Que é um paizinho pequenininho, né, que está em sérios problemas econômicos, ele resolve invadir os Estados Unidos. Ele chegou lá num dia de feriado e eles acham que ganharam a guerra. Né? Aí o Peter Sellers está lá e fala, gente do céu, e agora? Se a gente não consegue nem se sustentar, como é que nós vamos sustentar um país desse tamanho? Já que nós os invadimos para sermos derrotados e sermos sustentados por eles. O nome do filme é O Rato que Ruge. Para mim, está parecendo isso. Vamos ver. Tá bom, então. Tá Muito bom? obrigado pela sua explicação. Não, imagina. Eu que agradeço a sua ligação, Marilene. Tá, um abração para você. Bom Boa fim tarde, de semana. um abraço. Para você também, um abração. Ah, isso para mim não faz muito sentido. Né? Você ter uma aeronave muito menos avançada, você não permite que ela seja exportada, vendida, não pode sobrevoar certos lugares, e aeronaves muito mais avançadas, como são os discos voadores, podem voar à vontade por aí, correr o risco de queda, de serem abatidos, de sofrer acidentes, se essa tecnologia cair no colo de alguém, para mim não faz sentido. Tá? Muita gente já me perguntou isso. Inclusive, quarta-feira agora, nossos amigos ouvintes, telespectadores, vão estar participando do Hangout, no canal Insólito.
do meu amigo Max Giudice, lá da Bahia. Nós vamos fazer um encontro via computador, fica o convite. A partir de 20, 30, né, você acessa o canal Insólito, né, e, por favor, abrilhante o Hangout com a sua participação. Quarta-feira, 20 ou 20h30, estaremos lá no canal Insólito. Meu amigo Roberto Alves, né? Se a NASA já estudava estranhos acontecimentos na Lua antes das missões Apolo, os astronautas já teriam sido alertados do que poderiam encontrar? A resposta é sim. Já que se vê estranhos eventos na Lua desde o século XIX. Já se presencia inúmeros eventos luminosos em crateras da Lua sem explicação. O problema, meu amigo Roberto, é o seguinte. Quando o Neil Armstrong e Buzz Aldrin desceram na superfície da Lua, a coisa foi ostensiva demais. Eu não lembro agora de memória se foi o Buzz Aldrin ou se foi o Neil Armstrong que estava na borda de uma cratera e foi fotografar o interior da cratera e saiu uma nave enorme de dentro da cratera. A coisa foi muito perto demais. Então, o preparo que eles tiveram, o preparo psicológico que eles tiveram não foi o suficiente. Existem transmissões que foram gravadas por radioamadores do projeto dos voos Apolo, e nós vemos o temor, tanto do Neil Armstrong como do Buzz Aldrin, diante daquilo que eles estavam vendo. Os objetos chegaram muito perto, ao que parece, quando o módulo lunar, o Eagle, a Águia, pousou na Lua, do outro lado da cratera, onde eles estavam, haviam várias naves pousadas e havia plateia para ver os nossos astronautas descerem na Lua. A coisa foi muito forte, ao ponto deles terem retornado à Terra com seríssimos problemas psicológicos. O Buzz Aldrin teve uma crise de alcoolismo gravíssima. Praticamente quase todos os astronautas se separaram das mulheres, passaram a ter um estilo de vida diferente. Muitos se tornaram espiritualistas. Ver o Edgar Mitchell, que criou a Noetic Science. Então a coisa foi muito forte, meu amigo Roberto. Dizem, porque isso nunca é confirmado oficialmente, que os astronautas das missões seguintes teriam tido um preparo muito superior. Inclusive com as experiências que o Neil Armstrong e o Buzz Aldrin passaram na superfície da Lua. Inclusive, numa das últimas entrevistas que o Neil Armstrong deu antes de falecer, ele fala que eles deixavam muitos mistérios ainda a serem resolvidos para as próximas gerações. Que mistérios são esses? A verdadeira história do homem na Lua ainda está para ser contada. Que história é essa? Nós temos fotos de satélites mostrando instalações não nossas na face oculta da Lua. O que nós vamos encontrar lá vai ser divulgado? Eu não acredito. Mesmo se fizer uma estação orbital em torno da Lua, permanente, que as pessoas que lá estiverem vão ter uma visão privilegiada da superfície do nosso satélite, o que eles virem da órbita da Lua provavelmente também não será divulgado. Nós sabemos que é limite do que nós podemos e não podemos saber, principalmente em relação a essa área e outros assuntos mais. Isso é um fato. Então nós vamos ter que aguardar que fatalmente ocorrerá um encontro entre a humanidade e outras inteligências. Eu não tenho dúvida disso. Eu só não sei se a hora é agora. Não por eles, mas por nós. Pela nossa mesquinhez, pela nossa belicosidade, pela nossa agressividade. Será que é o momento certo de termos contato com uma outra civilização, outras inteligências? Aí fica a pergunta. Então eu queria agradecer, estamos encerrando por hoje. Eu queria agradecer o carinho da audiência, as ligações de hoje. Desejar uma ótima semana a todos. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, semana que vem, com o seu, o meu, o nosso Fenômeno UFO. Um enorme beijo no coração e até lá. Fenômeno UFO.